Eu venho aqui nessa noite, para conversar um pouco sobre o tema que foi proposto, conjuntura brasileira, manifestações de rua, enfim, novos protagonismos, novos tempos de Copa do Mundo, de bolezinhos, de ocupação das ruas, enfim, eu queria tentar fazer um diálogo com vocês aqui, não a partir do debate político-partidário que se estabelece no país e muitas vezes se estabelece de maneira bipolar, mas quero fazer o debate a partir da ótica do militante, do político, do cristão. Eu tenho 14 anos de vida pública, fui 3 vezes vereador aqui na capital, exerço o meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, milito no campo dos direitos humanos. Recentemente, questão de aproximadamente um ano, aprovei uma lei que, depois a gente pode falar sobre isso, mas que enfrenta o trabalho escravo no estado de São Paulo, e que foi uma lei que foi escolhida pela relatora da ONU para as formas contemporâneas de escravidão, com a medida mais efetiva e mais contundente contra a escravidão contemporânea em todo o mundo. Eu venho de um debate, questão de 4 meses, fui convidado pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, para falar da nossa lei paulista, que se transformou na nova lei paulista, e que virou uma referência mundial. Mas, enfim, a partir desse locus, especialmente do locus do militante, do cristão, do político que tenta enxergar o que está acontecendo. E aí eu fiz uns rabiscos aqui para a gente conversar rapidamente, tentar me ater o máximo possível ao meu tempo. O Edgar Morin, que é um dos pensadores que eu mais respeito, eu tive o privilégio, imagina, a questão de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, participar de uma palestra dele aqui na Sala São Paulo. E eu me lembro que naquela noite ele abriu a fala dele dizendo o seguinte: a gente estava no meio daquela crise financeira mundial, no meio da crise financeira que atingia os Estados Unidos, e ele abre o debate falando o seguinte: olha, uma agência rebaixa a pontuação do país mais rico do mundo e causa uma crise financeira, e esse rebaixamento de nota de AA positivo para AA negativo causa uma crise financeira de proporções globais. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Até fiquei com aquilo na cabeça porque hoje é extremamente oportuno, né? Porque hoje o Brasil também teve a sua nota de avaliação, especialmente para investimento, né? Teve sua nota rebaixada para BBB+, que é a nota limite de corte. Quer dizer, se baixar um pouquinho mais, o Brasil passa a ser definitivamente um lugar desinteressante para o investimento internacional, segundo os critérios dessa agência e dessas agências internacionais. E eu estava pensando nessa coisa do Morin, porque elas têm a ver, essa afirmação do Morin, porque ela tem a ver com os tais 20 centavos do ano passado, né? Quando um governante decide dar um aumento de 20 centavos para o transporte público, um aumento que inclusive estava dentro da previsão inflacionária, e aquilo desata uma onda de protesto, enfim, uma onda de protesto e manifestações de rua que começa em São Paulo e se estende por todo o país. Pensando sobre as manifestações, sobre aquilo que aconteceu, especialmente no ano passado, nesse tipo de manifestação, nesse tipo de novas manifestações, onde as redes sociais têm um papel preponderante na mobilização, eu estou pensando aqui com vocês, né? Ninguém previu isso, mas ao mesmo tempo teve gente que previu. Não sei se pensando nisso, mas previu. Gente do tipo do Norberto Bobbio, né, que falou da computadorcracia, né, que falava do papel que de certa forma antevia
a importância do papel que o computador exerceria nesse nosso tempo. Claro que ele falava, enfim, ele ia muito mais adiante, falando da questão de que o computador seria usado para todo tipo de coisa, para votar em todo tipo de coisa, para fazer todo tipo de escolha, né? Mas ele, ao colocar o computador num papel central na sociedade, de certa forma ele anteviu o que está acontecendo, né? Outro cara que eu acho que pode ter sido profeta do nosso tempo, outro cara que eu acho que pode ter sido profeta do nosso tempo, é o Saramago, que num ensaio sobre a lucidez, relata lá o caso de uma cidade onde a população, na sua maioria, se organiza para votar majoritariamente, para anular majoritariamente o voto, para anular o voto, e a partir daí, aquela situação faz com que o povo se transforme em protagonista e deixe os governantes completamente atordoados, tentando trazer alguma resposta àquele momento que vive aquela cidade. E engraçado que na descrição ele vai mostrando assim, como os governantes tentam resolver novos problemas com categorias antigas de pensamento. Muito parecido com o que está acontecendo, com o que aconteceu no Brasil e com o que está acontecendo no mundo, com as novas manifestações, o novo protagonismo político cidadão que vai se estabelecendo nesse nosso tempo, nesse nosso século. Agora, por que o Mohan, né? Por que eu lembrei do Mohan e daquela afirmação dele? Porque eu penso o seguinte, que por trás da fala do Mohan, onde uma agência vai lá e determina dá uma nota, isso cria e ao baixar uma nota, uma nota de avaliação, isso cria uma crise de proporções mundiais. Eu acho que por trás da fala dele tem duas possíveis interpretações para esse nosso tempo e para esse fenômeno que está acontecendo. Primeira coisa é que a gente vive um tempo de enorme fragilidade dos sistemas. E o que está acontecendo mostra isso. A fragilidade do sistema político, a fragilidade do sistema de proteção social, a fragilidade do sistema de direitos civis, a fragilidade do sistema econômico, enfim, a fragilidade dos nossos sistemas. Esses sistemas que mantêm, de certa forma, a nossa vida regular. Claro, fazendo a ressalva daqueles que têm uma vida regular, né? Enfim, nem todos têm esse privilégio. Mas o fato é que o equilíbrio é muito tênue, né? A gente vive um tempo de equilíbrio muito tênue. Muda um sinal, muda uma avaliação, muda uma vírgula, muda uma nota e a crise se estabelece. Esse, para mim, é o subtexto da fala do Mohan. Um exemplo, a gente vive em São Paulo. Falando do exemplo da fragilidade dos nossos sistemas. Sistema de trânsito, por exemplo. Se tiver um Fiat, eu moro na Zona Leste de São Paulo. Se tiver cansei de ver. Se tiver um carro pequenininho, um Fiat 147, furar o pneu na Radial Leste, na hora do rush, é o caos estabelecido. É o caos estabelecido, né? Fragilidade do sistema. A gente, outro exemplo, né? A gente tem 25 anos de democracia sólida, desde a reabertura a partir do regime militar. Certo? Acho que tivemos dois governos, a partir dali, um governo civil com impeachment, depois um novo governo civil, o governo Itamar, um governo de transição, que passa para o governo Fernando Henrique, que tem 2 mandatos, 8 anos, o governo Fernando Henrique, nesse sistema democrático, passa para o governo Lula, 2 governos, 8 anos, que passa para a sua sucessora, Dilma Rousseff. E a gente vai vendo, quer dizer, a gente tem uma certa estabilidade democrática, mas de repente uma faísca, uma grita, uma mensagem, uma convocação, e milhares de pessoas, milhões de pessoas vão às ruas, e assim, tudo isso está posto em xeque.
tudo isso está questionado. A relação com o povo mudou. A relação com a política mudou. A gente tem um momento onde assim, a gente tem uma iminência de novas manifestações, não tem? Tem no ar. Qualquer coisa capaz parece que despertar alguma nova manifestação. A gente tem um clima onde, quer dizer, é clara a fragilidade do sistema. Eu não quero aqui avançar muito, mas, por exemplo, a gente tem hoje, uma das características dessas manifestações, eu vi o Gabeira falando sobre isso, concordo com ele, quer dizer, elas são completamente diferentes, por exemplo, da primavera de 68 na França, onde as manifestações, onde a juventude ia para a rua, numa disputa por utopias e numa disputa política clara, capitalismo versus socialismo. Quer dizer, nesse momento, a gente não tem isso. A gente não está discutindo utopias, a juventude não está por causa de utopias, mas são questões muito mais existenciais. São questões muito mais que têm a ver com aspirações individuais das pessoas. Algumas delas até aspirações de consumo. Mas nós chegamos lá. Estava falando da fragilidade, porque eu lembrei do Mohan e lembrei do Mohan porque por trás da fala dele o subtexto é assim, fragilidade do sistema. Fragilidade do sistema. Por outro lado, a constatação de que a gente, segunda coisa, a constatação de que a gente está numa situação limite. A gente vive uma situação, a gente vive uma conjuntura de uma situação limite. Os 20 centavos foi a gota d'água, transbordou, não dá mais, chega, não dá, e aí todo mundo vai para a rua. As pessoas estão tão no limite, que assim, 20 centavos vai para a rua. E não é uma coisa, se vocês olharem, não é uma coisa brasileira, é mundial, é um fenômeno mundial. Porque isso não está acontecendo de maneira isolada aqui. Aqui no Brasil foram os 20 centavos. Mas no Egito, foi a morte de um garoto. A morte de um menino. E aí os caras vão para a rua, derrubam um governo, e aí que é mais louco ainda, né? Os caras derrubam uma ditadura, só que aí vem um governo totalitário islâmico. Quer dizer, e aí tem que derrubar também, e aí é um negócio... Mas enfim, isso é satisfação. Aí você olha para a Espanha. O governo socialista vem como esperança a resposta ao fracasso econômico e à corrupção do governo do lado do PP, lá da direita espanhola, e aí vem expectativa, os caras vêm, e daqui a pouco se encontram os caras enrolados numa série de situações, corrupção, daqui a pouco a garotada vai para a rua e a faixa estampada é clara: suas urnas não contemplam nossos sonhos. Rua, ocupação da rua. Aí você vai na Turquia, os caras cortam uma árvore e a população toda de Istambul vai para a rua. Por causa da árvore? Não, porque está todo mundo no limite. A gente vive um tempo, e eu poderia falar de várias outras situações que estão acontecendo. A gente vive, a gente constata que a gente vive um tempo em que a situação está no limite. Aliás, eu acho que passou do limite. Passou do limite de tolerância a questão da corrupção, a questão da má qualidade dos serviços públicos. O cara está cheio de pagar imposto. Eu pago imposto e é esse o serviço que eu recebo como retorno? A situação passou do limite na questão da garantia dos direitos. A situação passou do limite até em relação ao desejo pelo consumo. Isso é muito louco. A gente vive um tempo onde também a situação está transbordando do limite, porque as pessoas têm cada vez mais aspirações de consumo. No que, de certa forma, porque eu vejo também nos movimentos, você vê, por exemplo, um movimento como o dos rolezinhos. O movimento dos rolezinhos, a gente pode depois tentar aprofundar um pouco, mas assim, o próprio movimento dos rolezinhos tem por trás de si
um viés de desejo de consumo sufocado. Tem de ocupação de espaço, sim, mas também de desejo de consumo sufocado. O que, de certa forma, é até, não sei, acho que até um pouco contraditório, porque tem um viés bastante conservador, bastante liberal no sentido econômico, né? Porque a ida das pessoas para a rua, que demonstra um desejo de, olha, eu quero também ter o direito de consumir mais, eu quero poder consumir mais, mas você vai ver também as pessoas dizendo assim, eu também quero um Estado cada vez menor, eu quero um Estado que atrapalhe cada vez menos a vida do cidadão, eu quero um mercado livre, se autocontrolando, eu quero cidadãos livres, etc. Você vê também, de certa forma, esses conceitos perpassando esses movimentos. E eu, como meu tempo não é muito extenso, eu estou aqui só jogando algumas ideias e percepções daquilo que eu vejo da movimentação e de possíveis leituras que a gente pode fazer, né? Fragilidade dos sistemas e, na outra ponta, a situação limite que a gente vive. Eu olho para isso, fragilidade do sistema e a situação limite que a gente vive. Eu olho para isso e vejo que essa é uma combinação extremamente perigosa. Esse é um caldo de cultura perigoso. Mas também não quero ser pessimista só. É perigoso, mas é promissor. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui, né? Até para falar qual a minha posição ideológica dentro desse debate. Eu quero dizer que, com relação aos movimentos, às manifestações de rua, eu quero dizer que eu celebro as manifestações. Eu quero dizer que eu celebro os novos protagonismos. Eu quero dizer para vocês que eu celebro as novas formas de participação política e cidadã. Eu celebro a volta da opinião no sentido de que o cara pega o jornal agora e ele abre e lê, mas ele não fica só na leitura e no xingamento dentro da casa dele. Ele abre o jornal, ele lê e ele vai para a rua e diz, ó, chega, está um absurdo, isso tem que mudar, tem outras formas, enfim. A minha posição ideológica nesse debate é que eu também fiz o meu cartaz e eu também fui à rua nas manifestações. Eu fiz o meu cartaz contra uma lei que impedia que o Ministério Público investigasse políticos e possíveis crimes cometidos por políticos, e saí à rua e nós conseguimos com isso barrar uma lei que impediria a atribuição do Ministério Público de investigar políticos. Mas enfim, essa é a minha posição ideológica dentro desse debate. Agora, eu falava para vocês que esse nosso tempo tem uma mescla perigosa e ao mesmo tempo promissora, né? Por que perigosa? Porque a gente está num tempo onde se flerta com radicalismo. E isso não é só de quem está na rua. A gente está num tempo em que se flerta com radicalismo. Presta atenção, vamos ver se vocês vão concordar comigo. Mas a gente vive um tempo, gente, de profunda intolerância, por exemplo, com a temática da garantia dos direitos humanos. Até porque, lamentavelmente, a gente vive um tempo onde os direitos humanos foram substituídos pelos direitos do consumidor. Tinha um candidato à prefeitura de São Paulo que substituiu a temática dos direitos humanos pela agenda dos direitos do consumidor. Isso é a cara do nosso tempo. A temática dos direitos humanos, nesse tempo de radicalismo, perigos, né, que eu estou falando aqui, intolerância com a questão, com os temas ligados à questão dos direitos humanos, um clamor pela pena de morte, um clamor da opinião pública pela redução da maioridade penal. A gente está numa cidade onde 92% das pessoas acreditam que a redução da maioridade penal é solução para o problema da criminalidade que está aí. A gente está inserido nesse contexto. Não me desanima os 92%, ao contrário. Eu fico muito feliz por ver que existem 8% de heróis da resistência que acreditam que não é essa a solução, não é essa a sociedade que a gente quer. Não é essa sociedade que criminaliza a criança,
que penaliza o adolescente cada vez mais jovem, porque se a gente for nessa lógica, reduz de 18 para 16, de 16 para 14, daqui a pouco, se puder, e se for negro e pobre, já elimina direto no berço, que fica mais fácil. É esse o pensamento que vai se estabelecendo em tempos de radicalismo. Em tempos de radicalismo, o perigo é das pessoas confundirem justiça com vingança feita pelas próprias mãos. Jorge, eu fiquei assustado há 15 dias atrás. Um menino roubou o mercado lá no Rio de Janeiro. Uma tropa pegou ele lá fora, botou ele no poste e o linchou. Só que não parou aí. Uma jornalista foi à televisão de forma irresponsável. E, aliás, se colocando como uma voz cristã de vanguarda, que disse assim mesmo: tem mais é que bater mesmo. Se possível, faz justiça com as próprias mãos. Gente, que loucura que é essa? Que loucura que é essa? Parte da imprensa apoia essa loucura. E por que apoia? Gente, a imprensa tem um objetivo, que anotei, que é qual? É o lucro. É o lucro. Se a imprensa apoia, seguramente é porque existe respaldo na sociedade para esse tipo de ação. Caso contrário, não apoiaria. É um exemplo clássico. Vocês se lembram? Acho que o primeiro beijo gay da televisão brasileira foi agora, nesse ano, ou ano passado. Eu me lembro que ensaiaram muito, na época da primeira parada gay, lá atrás, tinha-se uma proposta, nas telenovelas, tinha se colocar o beijo gay. Por que ele não foi mostrado? Porque a avaliação que se fazia naquele momento é que a sociedade não estava pronta para ver aquilo, logo não havia interesse naquilo. E a avaliação que se faz agora é que a sociedade está pronta. Concorda ou não concorda? É outro papo. A questão é, agora, está aí. Perigoso também esse tempo, por parte de que falei de quem não está na rua com essa agenda, e por parte de quem está na rua. Eu não sei quantos de vocês aqui estiveram nas ruas, mas eu olhei, prestei atenção. Cara, tinha na rua neonazista, fascistoide, skinhead, tinha radical de todo tipo. Tinha black bloc, que acho que é um outro debate. E tinha um monte de máscaras, aquelas máscaras do V de Vendetta, um monte de máscaras do Guido. Que é quem? Que figura é essa? Que figura é aquela? Sabe aquela máscara? Tamo junto aqui. Sabe aquela máscara muito utilizada e tal? Que tem por trás de si que símbolo? O que é aquilo? É um soldado inglês da época da conspiração da Pólvora, Inglaterra de 1600, que planejava o quê? Planejava explodir o parlamento com o rei dentro. Por trás de si, tudo isso, esse radicalismo, tem isso. Vamos explodir tudo. Vamos explodir a Assembleia, se possível, o prefeito, o governador, o presidente da República e os deputados, são todo mundo. Beleza, vamos lá! Só que a gente esquece de um detalhe. É assim, eu nem estou falando isso por preservação própria. Mas assim, se me explodir, tá bom, me explode, mas alguém vem. Não existe vácuo de poder. É o que aconteceu lá no Egito. Os caras, não, sai a ditadura, sai, não tem cabimento. Pô, vem um regime pior. Perigoso. Dá mais uns 3, 4 minutos de tolerância. Perigoso porque são manifestações também desprovidas de conteúdo político-ideológico. Desculpa, eu respeito aqui quem ama a revista Veja e tal. Assim, a garotada que leu a Veja, lê 3 manchetes e vai para a rua se manifestar. A garotada formada na revista Veja e no Jornal Nacional.
que não quer o debate político. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Há coisas ruins nos partidos, os partidos não nos representam, reinventemos os partidos. Mudemos os partidos, que são nossos instrumentos de mediação. Modernizemos os partidos. Agora, não tem mais nada disso, agora é tudo, vamos explodir tudo, explode tudo, põe a máscara do vidro e vamos explodir tudo. Enfim, radicalismos à esquerda e radicalismos à direita são, de fato, perigosíssimos. Aliás, a gente viu uma marcha semana passada, para vocês verem que eu não estou exagerando, uma marcha semana passada, defendendo entre suas pautas a volta da ditadura. A volta da ditadura. Isso aí não dá para acreditar. E com aquele sentimento conservador típico, que é saudosista, né? Não, mas quando tinha a ditadura não tinha corrupção. Gente, se o Lala meteu a mão no Fórum Trabalhista aqui do lado, desviou 200 milhões em plena democracia, imagina o que acontecia na ditadura. Que não tinha imprensa livre, que não tinha fiscalização, que não tinha vista pública, que não tinha nada. Enfim. Mas eu não vou, eu tenho mais 2, 3 minutos aí que eu pedi, meu tempo já se foi. Perigosa e promissora. Perigosa por essas coisas que eu falei. Nosso tempo. Promissora por quê? Pela volta do protagonismo. Pela volta das pessoas. Pela volta da participação. Por a gente poder estar fazendo isso. Por a gente poder estar refletindo em novas maneiras de participação. Por eu ser um otimista e acreditar que tudo isso que aconteceu no ano passado não foi em vão e que vai se refletir na urna no ano que vem, no mínimo na forma das pessoas pensarem no seu voto, no comportamento das pessoas com relação ao voto, com relação aos temas principais do seu país. O fato é que é promissor que as pessoas estão falando. Há muito tempo as pessoas não falavam. E aí lembra daquela música, mas tinha paz, mas lembra daquela música do Rapa? Paz sem voz não é paz, é medo. Entendeu? Essa paz aparente onde ninguém fala não é paz, é medo. E as pessoas voltaram a falar, voltaram a se manifestar. E o que eu acho mais legal ainda é que assim, os governantes finalmente, depois de tanto tempo, voltaram a levar em consideração a opinião das pessoas. Cara, o aumento de ônibus não aconteceu. O aumento de IPTU na Câmara foi derrubado. Uma série de coisas aconteceram. E assim, porque em geral os governos são assim. Todos eles. São assim. Eles se elegem e aí quando eles estão com a popularidade em alta, agora vão tomar todas as medidas impopulares possíveis. Porque a gente já ganhou a eleição mesmo, então a gente faz o que tem que fazer. E isso mudou. Porque as pessoas perceberam que os governantes estão percebendo que não adianta, porque as pessoas vão sair à rua, as pessoas vão se manifestar. E isso mudou. Eu concluo com vocês dizendo o seguinte: que o IPTU, o aumento de IPTU foi derrubado, o aumento da passagem foi suspenso, os réus do mensalão petista foram presos e os réus do mensalão mineiro, se forem comprovadamente encontrados em crimes, eu também quero que sejam presos. Enfim. Mas a população não saiu da rua. A população continua se manifestando. Estão aí os rolezinhos. E também tem a galera que diz, agora está dizendo, não vai ter Copa também. Não queremos Copa de jeito nenhum. Para concluir com vocês aqui, eu queria dizer que eu podia vir aqui e fazer o discurso fácil do tipo, o que as pessoas querem? O que as pessoas querem? Não, o que as pessoas querem mais participação, as pessoas querem mais transparência, as pessoas querem mais saúde, uma educação melhor, as pessoas querem mais grana, as pessoas querem poder consumir mais, as pessoas querem mais garantia de direitos, né? E aí eu podia finalizar com aquele discurso predileto dos marqueteiros dos partidos, que assim, olha, nós vamos
corrigir o que está errado e aprimorar aquilo que está bom. Gente, é impossível fazer isso. Eu tenho uma condição privilegiada, de certa forma, porque eu sou estilingue e sou vidraça. Mas eu acho que eu sou mais estilingue que vidraça, porque eu sou militante. E para mim a voz do povo não me é estranha, porque a minha voz, também se eu sou uma voz do povo, eu não estranho isso, porque ela é minha voz também. E o que se gritou não é só pelos 20 centavos. É por um monte de coisas que a gente sequer sabe. É por um monte de coisas que a gente sequer sabe. Contra que são mesmo essas pessoas que estão na rua? Aí rapidamente alguém responde, contra tudo que está aí. Contra tudo que está aí. Eu queria fechar com uma música do Gilberto Gil, que acho que resume o espírito do nosso tempo, porque eu não tenho nenhuma pretensão de encerrar esse debate. Não vim aqui para trazer uma resposta pronta. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é abrindo esse debate. Eu acho que ao fazer isso a gente traz uma grande contribuição para a nossa democracia brasileira. Mas eu encerro com a música Rap, que é escrito R-E-P, do Gilberto Gil. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Aliás, deixa eu dizer aqui, é bom sempre fazer a ressalva, né? Quer dizer que eu não concordo em tudo que diz o Gilberto Gil, tá? Porque senão a bancada evangélica vai vir atrás de mim e me patrulhar, dizendo, tá vendo? Agora não falei que ele não era crente, até o Gilberto Gil e tal, não sei o quê. Mas ele manda bem, manda bem. Bom, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O que não sabe, o que não saberia, o que não saboreia, porque é só visão. Então somente cores, a cor do veludo, luto, luz, brinquedo, ledo engano. Teletecido, a prova de tesoura, que não corta, não costura, que não veste, que resiste ao teste da pele, não rasga, nunca sai da tela, nunca chega à sala. Que a pura fala, que é beleza pura, é a pura privação de outros sentidos, tais como olfato, tato e seus outros sabores. Não apenas cores, mas saliva e sal, veludo em carne viva, nutritiva, não apenas realidade virtual, veludo humano, pano em carne viva, menos realce, mais vida real. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Porque morreria sem poder provar, como provar a pilha com a ponta da língua. Receber o choque elétrico e saber, e poder matar a fome é para quem come. É claro, não apenas quem vê comer. Assim feita a criança pobre esfarrapada come feijoada que vê na TV. Essa criança quer o que não come, quer o que não sabe, quer poder viver. Assim como viveu um Galileu, um Newton e outros tantos, muitos pais da manhã, esses que provam que terra é redonda e a gravidade é a simples queda da maçã, que dão ao povo os frutos da ciência, sabores sem os quais a vida é vã. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. É isso, gente. Aquilo que o ser humano desejava, aquilo com que ele sonhava, deveria estar presente no partido que ele escolhia. Então, se ele pensava numa sociedade sem classes, se ele pensava em internacionalismo, ele ia procurar um partido comunista ou um partido socialista. Se ele era a favor da livre empresa, por exemplo, do livre mercado, ele ia procurar um partido que tinha esta visão e esta leitura. Então, nós vivemos um século de polaridade ideológica e de partidos que representavam o conjunto da população mundial, de tal maneira que o mundo de fato estava dividido. Na década de 80, há o desmoronamento do bloco soviético. O desmoronamento do bloco soviético foi um golpe mortal nas ideologias que defendiam o internacionalismo, que defendiam o final da luta de classes, ou seja, uma sociedade sem classes. Esses partidos desapareceram
em questões de meses, no máximo de anos. Surge a partir disso um mundo totalmente diferente, um mundo onde a ideologia não está mais presente nos partidos, um mundo onde o nosso grande irmão americano, Estados Unidos, pensa que agora eu tenho hegemonia. E a globalização será exatamente a aplicação desta hegemonia no mundo inteiro. E a partir daí nós temos esta primeira globalização neoliberal. Queridos, embora esteja no segundo item, que é a situação brasileira, nós temos que nos lembrar que o Partido dos Trabalhadores surge exatamente no momento dessa crise, do finalzinho do mundo ideologizado ou ideológico em partidos, porque é um partido que surge na década de 80, se consolida e cresce na década de 80 com um desafio e uma crise permanente. Qual é o modelo? Não tem mais modelo. Os modelos desabaram, desapareceram. Como ser comunista ou como ser socialista agora? Não tem. O que sobrou foi Cuba. E Cuba não é exemplo. Muito bem. Esse projeto agora da globalização neoliberal poderia até ter se estendido, mas houve uma política que impediu esse espraiamento no mundo, que foi as guerras que os Estados Unidos, apoiados também pela Europa, empreenderam em relação aos países árabes, em especial o Iraque. Ora, com a invasão do Iraque, o que acontece é o seguinte: se levanta pela primeira vez um bloco ideológico, profundamente ideológico, anti-americano, agora não mais abraçado ou guardado por um partido político ou por partidos políticos, mas guardados pelo setor mais radical, que nós chamamos de fundamentalismo, do islamismo. Então surge uma oposição violentíssima à globalização neoliberal, que foi a ascensão do fundamentalismo islâmico. Isso levou à situação que nós temos hoje, uma situação onde você não tem mais um país hegemônico, não há mais uma hegemonia, apesar dos esforços norte-americanos, e o mundo está, digamos assim, fracionado, assistindo novidades que não havia até agora, como, por exemplo, a definição da Crimeia como optando por estar ligado à República Russa, e também a questão possível da invasão da Ucrânia pela Rússia. É uma novidade que nós não tínhamos desde a Guerra Fria. Mas ainda não mudou. Ainda estamos numa situação mundial totalmente diferente da que tínhamos no século XX. Os partidos perderam importância. E as religiões estruturadas começam a absorver pensamentos ideológicos que antes não eram delas. Antes eram dos partidos, talvez dos sindicatos, mas grupos religiosos começam a se tornar substitutivos de partidos políticos. Essa é a situação internacional. E a situação brasileira? Bom, o que caracteriza a situação brasileira é nós sermos um país emergente. O que é um país emergente? Simples. País emergente é aquele que pode, em 50 anos, mudar a cara do planeta. Isso é um país emergente. E nós, países emergentes, são poucos. Mas o sucesso, a médio prazo, desse país muda o mundo. Mas há uma outra coisa que deve ser levada em conta. Os países emergentes tiveram até agora como sucesso, como, digamos assim, elemento que impulsa a questão econômica.
Todos os países emergentes são frágeis quando nós falamos de política. São países que se apresentam no mundo com uma novidade de uma economia reestruturada, mas com uma estrutura política antiga ainda, quando não da época do mundo bipolarizado ideologicamente. Então, essa é a situação brasileira. Todo mundo olha o país e vê um país que tem potencial econômico, que fez algumas reformas fundamentais, trazendo 30 milhões de miseráveis para o mercado, o que chamou a atenção do mundo todo, mas um país onde não houve uma atualização, eu vou chamar de pós-modernização da situação política. E o PT está dentro dessa situação e, mais do que nada, liderando esta crise política que o país vive, já que é governo. Agora, para entendermos esta situação no Brasil e a situação eleitoral e a situação social do Brasil, nós temos que ver algo fundamental. Quando o mundo estava polarizado, quando os partidos políticos de esquerda, direita, de centro, tinham importância estratégica na vida dos países, o fundamental era a democracia representativa. A democracia representativa era o eixo, era o centro para a existência dos partidos e para a ação dos partidos. Então, democracia representativa são as eleições, o voto. Mas, com esta crise partidária, onde os partidos perderam importância, perderam sua característica, sua cor, etc., surge, e esta é uma novidade, porque isso surge a partir dos anos 80. Não é igual a Primavera de Praga, não é igual o Levante de Paris, de maio de 68, nada disso. O que acontece depois dos anos 80 é totalmente diferente, porque se dá no momento onde os partidos não apitam, não têm força, e isso é a democracia participativa ou a democracia direta. E essa democracia direta e participativa, que olha para os partidos políticos e dizem: isso daí é lixo do mesmo saco, não temos que nos preocupar com isso. Essa democracia direta está cada vez mais no mundo inteiro. Começou onde? Começou nos Estados Unidos, com o movimento de ocupar o Wall Street. Começou lá, em Nova York. Ocupem Wall Street. E foi um sucesso. E ocuparam, os americanos ficaram de queixo caído. Quem é que está dirigindo isso? Ninguém sabe, até hoje, quem dirigiu isso. Claro que nós sabemos que o elemento que catalisa isso é a informática, a internet, não? São as redes sociais. Mas, meus queridos, a democracia direta esteve presente, por exemplo, na Líbia, de alguma guerra, no Egito, em Wall Street, esteve presente em Praga, esteve presente agora na Crimeia e está presente no Brasil há um ano. Esse é o grande desafio. Eu vou dizer uma coisa para vocês que podem chocar, mas não vou dormir com isso. Imagine, Dilma deve ganhar nas urnas, sem nenhuma dúvida, e um ano depois cair por causa da democracia direta. Porque as duas coisas não estão juntas. A democracia representativa e a democracia direta não caminham
juntas. Mas, ao contrário, elas estão em choque. Democracia direta ou a participativa que eu estou falando hoje acontece nas ruas. E quem vai para as ruas? Todo mundo. Por isso, tem todas as ideologias ali. Tem a pessoa de esquerda, a de centro, a de direita, e aqui não tem ideologia nenhuma. Vai para quebrar. E vai para quebrar porque a democracia representativa no Brasil só discutiu até agora a economia. Como país emergente, essa é a grande discussão. Então, a grande discussão se dá ao nível da economia, mas a política, a questão política, entendida política como política não somente social, mas política existencial, política de vida, nunca foi discutida. Nunca foi discutida. Tivemos 370 anos de escravidão, nunca se discutiu a situação dos negros no Brasil, de fato. Então, quando um rapaz negro sai e invade um shopping, queridos, a aparência é apenas de consumo, porque ele quer calçar um Nike, mas ele quer calçar um Nike porque ele é um neto de escravo. Isso é existencial. Isso a democracia participativa nem entende. Ele vai para a rua, ele vai quebrar, porque é uma reivindicação existencial. E só a democracia direta possibilita isso. Então se prepare. Se prepare. Até 2016, as ruas vão estar ocupadas. Vão incendiar, vão confrontar. Na Copa, não estou dizendo que eu quero isso. Eu estou analisando a situação. Na Copa, é possível que alguns jogos não aconteçam. Porque a rua vai estar ocupada em confronto com a polícia. Ou nós entendemos isso e colocamos as questões da existência do brasileiro como pauta, ou de fato caminhamos para o sangue e para o confronto generalizado. Era isso que eu queria falar, e isso abre uma discussão. Bom, eu aguardo aqui as perguntas de vocês, se tiverem, podem ir passando, mas eu quero aproveitar e fazer a minha, enquanto as perguntas chegam. Primeiro, quero dizer que é um privilégio estar aqui, quero agradecer muito a presença do Carlos Alberto, também do professor Jorge, e mencionar um fato só, né? Aqui no meio dos dois é interessante. Tá bom. Nos anos 80, quando fazia a graduação em teologia, eu frequentava os encontros de paz do Centro do Professorado Paulista, mas era profundamente simpatizante da teologia da libertação. Então, essas duas coisas, uma crise que eu não resolvi até hoje. Eu quero fazer uma pergunta para o Carlos Alberto. Eu sei, eu falei, é no passado. Aliás, estão perguntando aí, né? A teologia da libertação morreu? Né? Tem uma discussão sobre isso. Pois é. Carlos Alberto, a minha pergunta é a seguinte, bem assim, simples. Você falou bastante das manifestações. Você, como homem público evangélico, a partir dessas manifestações, você pessoalmente mudou alguma coisa na sua trajetória, no seu plano? Você sente que precisou reajustar alguma coisa do seu plano de trabalho? Essa é a minha pergunta para você. E a minha pergunta para o professor Jorge, não tem como escapar, Jorge, né? A questão do PT, se não me engano foi Ortega que disse que ninguém escapa do seu passado, né? Não tem jeito. Minha pergunta é a seguinte, aproveitando que você, professor Jorge, desde o início lá no PT, né? Acompanhou a fundação e tudo mais, minha pergunta é mais ou menos assim, na sua perspectiva pessoal, de lá do início para cá, até o governo Dilma, o que deu certo, o que não deu, se deu e por quê? Na sua avaliação pessoal, em poucas palavras, né? De lá para cá, como você avalia isso?
Bom, você está falando de avaliação, né? Para a minha percepção pessoal, foi de uma, sem nenhuma pretensão aqui, mas fundamentalmente foi de uma confirmação, uma constatação de escolhas certas no caminho político, na caminhada política. Entre tantas coisas que eu poderia falar, o que não quer dizer que, enfim, na minha caminhada não tenha erro, não tenha feito escolhas equivocadas e tal, mas o novo momento, as manifestações trouxeram para mim um profundo sentimento de confirmação de que eu estava em sintonia com aquilo que estava acontecendo. Por quê? Fundamentalmente, o que se constatou com as manifestações foi que a realidade virtual transbordou para a rua. O Facebook foi para a rua. Foi engraçado até, porque assim, se vocês prestarem atenção, até a forma das pessoas se manifestarem é do mesmo jeito que acontece no Facebook, onde cada um, às vezes você coloca uma frase, cara, entra pessoas que você nunca viu, que você não imagina, inclusive falando de outro assunto, tocando um que põe em letras, em caps lock lá, gritando, o outro apoiando, o outro falando de outro tema, enfim, quer dizer, sem uma pauta organizada, mas com uma espontaneidade muito grande, mas enfim, demonstrando a importância desse mundo virtual, que foi uma aposta, é uma aposta que eu venho fazendo desde o meu primeiro mandato lá em 2000. E eu me lembro que eu recebi muitas críticas à época, falando assim, imagina, na época em 2000, imagina, um vereador ter um site de mandato para mostrar o que é feito no mandato, é uma coisa assim impensável, imagina. Cara, só faz 14 anos, como tudo mudou. Hoje o site ele é muito mais para informação formal do que qualquer outra coisa, porque as pessoas está todo mundo lá no Facebook, debatendo, vendo, eu quero ver, opinando, criticando, participando, sugerindo, né? Então eu vou vendo assim, que a escolha, por exemplo, da ação e de uma interação sem mediação no mundo virtual com o eleitor, com o cidadão, ela foi acertada, porque, por exemplo, para mim, quando veio a questão dos movimentos de rua, então quem estava lá, para mim não tinha nada forçado ali, eu era mais um cidadão, exercendo meu ativismo, exercendo meu protagonismo social, em sintonia com tudo aquilo que eu acreditava e com a maneira como eu vinha trabalhando por muito tempo, com a interação que eu vinha fazendo com as pessoas, por exemplo, pelas redes. Então, dentre tantas coisas, acho que eu destacaria isso. Acho que assim, uma confirmação de uma escolha acertada, de um caminho, de uma maneira de interação sem mediação, com o eleitor e com o cidadão, porque eu acho que é isso que o cidadão espera. Claro que a gente não dá conta de tudo. Claro que é impossível você responder a milhares de pessoas que vão provocando e tal. Assim, dentro da possibilidade de ter essa resposta, essa interação sem essa mediação, eu acho que é um grande avanço. Você percebe, por exemplo, tendências como o parlamento escocês. Não sei quantos de vocês sabem a quantas anos da experiência do parlamento escocês. O parlamento escocês, hoje, como é que eles fazem? O parlamentar está lá, está sentado na plenária, o tema que está posto em pauta está sendo debatido, transmitido ao vivo pela TV Assembleia, TV Parlamento, e as pessoas, os eleitores, em tempo real, opinam e fazem petições aos seus deputados, aos seus representantes, sobre aquele tema. Então, reúnem um grupo virtual, nós estamos aqui em 50, em 100, 250 eleitores e estamos redigindo essa petição para que você se posicione dessa forma. Então, enfim, acho que essa é uma tendência mundial que vai sendo consolidada por essa nova forma de protagonismo nesse novo tempo. Obrigado. Para entender o PT hoje, a gente tem que se lembrar que ele foi formado por três setores. Três setores deram início ao PT. Um seria o setor socialista, os agrupamentos socialistas. Depois tivemos os agrupamentos sindicais e a presença da Igreja Católica através das comunidades eclesiais de base.
Então o PT foi feito por um tripé: socialistas, sindicalistas e católicos. Aí tinha um ou outro protestante, mas a maioria era católica. Muito bem. Com essa dificuldade dos socialistas se posicionarem no mundo novo, né, um mundo onde o socialismo já não existe, se deu um primeiro fenômeno. Os sindicalistas excluíram grande parte dos socialistas ou deixaram esses socialistas meio confrontados no corner. Posteriormente, a Igreja Católica deixa o Partido dos Trabalhadores e, de fato, o Partido dos Trabalhadores começa a ser dirigido e comandado pelo setor sindical. Vocês sabem que a base central do sindicalismo são as questões econômicas. Um sindicalista a princípio, o sujeito que briga pelos aumentos e melhores condições de trabalho, ou seja, pela área econômica. Então, foi isso que foi dominando o PT. O PT deixa de ser um partido socialista, passa a ser um partido que gira ao redor das questões econômicas nacionais, faz algumas reformas fundamentais para fazer subir ao mercado milhões de pessoas que estão fora do mercado. Mas deixa, de fato, digamos, toda a sua ideologia, e esses sindicalistas, sem, digamos, uma base ideológica, se tornam, com todo respeito aos verdadeiros, se tornam burgueses por arremedo, e o partido passa a ser um instrumento do mercado financeiro no Brasil. Eu sei que é um choque para vocês, mas é o que nós vemos hoje. Ok. Tem várias perguntas aqui. Só um adendo. Continuo, digamos assim, com uma voz na contracorrente dentro do Partido dos Trabalhadores. Sempre fiz isso, né? Eu e minha esposa sempre tivemos, por princípio, mandar e-mails, cartinhas, visito Brasília, reclamo, só para brigar, né? Não tem funcionado, mas eu tenho cumprido um certo papel profético. Eu vou fazer umas perguntas aqui, nós estamos com o tempo bem avançado, e vou pedir para vocês responderem bem rapidamente. Vou voltar ao Jorge Pinheiro. Jorge, por que Cuba não é um exemplo de comunismo? Bom, isso é entrar na teoria socialista. A teoria socialista, de fato, criada por Marx, considerava que o socialismo era um fenômeno mundial, global. Ou seja, para que existisse socialismo, era necessário que o mundo fosse socialista. Era impossível ter socialismo num só país, porque ele mergulharia, quer quisesse ou não, no mercado. Então, hoje, Cuba é um estado, digamos assim, burocrático, fechado. Eu já estive em Cuba, eu conheço Cuba, e quem mora em Cuba não gostaria de morar lá. Essa é a realidade. Não é exemplo. Há coisas boas, eles têm ensino muito bom em algumas áreas, na área da medicina, eles são muito bons, mas é uma economia que está fechada, estrangulada, e se abrir, que é uma reivindicação minha de tempo, né, o fim do bloqueio a Cuba, do bloqueio norte-americano, embora eu seja a favor do fim do bloqueio, eu sei que com o fim do bloqueio, Cuba vira mais um Estado capitalista, ainda que tenha, sei lá, um vermelhinho na bandeira. Eu tenho duas perguntas aqui mais ou menos relacionadas com o deputado Carlos Bezerra. Rede Marina Silva e a sua reinvenção positiva dos partidos, como é que você vê isso? E também, mais ou menos relacionado, é a questão do radicalismo que você mencionou. De que maneira isso envolve a bancada evangélica? Marina é uma amiga pessoal, uma militante política e uma cristã por quem eu tenho profunda admiração e respeito.
penso que a iniciativa da rede é sim e tem em si um grande avanço. Tanto é que foi bloqueada por aqueles que detêm o poder do sistema. E vem uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como é que partidos que a gente nunca ouviu falar, que a gente não sabe que redes são, não sabe a quem representam, de repente se transformam em partidos oficializados? E a rede não consegue. Me lembro de uma das conversas com a Marina, que ela falava que, por exemplo, se tem uma média de assinaturas que são rejeitadas, né? Em torno aí de, sei lá, 5, 10%. Na região, por exemplo, do ABC, o número de assinaturas, a porcentagem de assinaturas da rede, consideradas irregulares, ultrapassou 50%. Isso para mostrar o quanto, de certa forma, a rede está desconectada desse modelo antigo partidário, porque ela é uma ameaça. O próprio sistema procura tentar repelir, mas eu acho que é inevitável. Como a própria Marina disse, né? Podem até arrancar as flores, mas é impossível se evitar a vinda da primavera. Então, o fato é que é inevitável. Então, eu tinha até colocado, me lembrado de uma citação do Victor Hugo, que diz que nada é tão poderoso quanto uma ideia cujo tempo já chegou. Então, enfim, está posto. Acho que é um avanço, mas que inevitavelmente vai acontecer. Outra questão é a questão do radicalismo, quer dizer, bancada evangélica. Eu olho para a questão das bancadas religiosas e eu particularmente tenho uma visão crítica. O que não quer dizer que as pessoas não tenham sua contribuição, o que não quer dizer que eu estou desqualificando as pessoas, não é nada disso. Mas eu tenho um olhar crítico. Olhar crítico em que sentido? Primeiro que bancada religiosa é um negócio extremamente perigoso. Ao mesmo tempo que você fortalece uma bancada evangélica, aí você começa a ter que fortalecer a bancada católica, a bancada espírita, e a bancada umbandista, e a bancada, enfim. Você traz em si vários riscos, né? Segundo, que é o seguinte, para mim está claro que a nossa falta de uma agenda política, cristã, profética, faz com que nossa pauta seja feita e determinada pelo movimento gay. Ou seja, a bancada evangélica tem uma única fixação, que é contrapor-se à agenda do movimento gay. Agora, a questão é, nós não temos mais nada a dizer ao país? O que é que nós, como cristãos evangélicos, temos a dizer sobre a questão do meio ambiente, a questão do cuidado com a criação, a questão do cuidado com a família, a questão da economia, a questão da garantia dos direitos humanos, a questão da garantia do direito do idoso, a questão do combate ao trabalho escravo? Enfim, nós não temos mais nada a dizer. Eu fico muito preocupado quando eu vejo isso pelo seguinte: a Bíblia é um livro, essa coisa monotemática. Eu não estou dizendo aqui que eu estou abrindo mão das minhas posições enquanto cristão, até porque eu também não aceito quando nós, cristãos evangélicos no Brasil, somos estereotipados e vítimas desse mesmo tipo de perseguição. Não, eles também não têm o direito de abrir a boca. Peraí, eles têm o direito à opinião, sim. Seja ela favorável, seja ela contrária. Eles têm o direito à opinião. Não abro mão dos meus princípios. Mas o fato é que hoje parece que a agenda da bancada evangélica é monotemática. E aí, se a gente for pautar, por exemplo, a agenda nossa político-profética para o país a partir da Bíblia, ela está desequilibrada. Porque a Bíblia é um livro que não tem meia dúzia de versículos falando sobre homossexualidade. Mas é um livro que tem mais de 2.000 versículos falando sobre o cuidado com o pobre, com a viúva e com o marginalizado. E quando a gente está na contramão da palavra de Deus, com certeza alguma coisa está fora da mão. Então, gente, o que eu penso é que a gente tem que olhar isso com um olhar crítico. Porque eu fico pensando, vou fechar minha fala aqui, desculpa, até me estendi a mais. Mas eu fico pensando o seguinte: se apenas um terço
da população evangélica do país adotasse uma nova agenda, uma agenda equilibrada de temas, ponderada, com uma postura humilde, de desejo de diálogo, de transformação do país, preocupada com a questão do meio ambiente, preocupada com a família, preocupada com a justiça, preocupada com a garantia de direitos, enfim, eu tenho convicção de que o país avançaria a passos largos. Bom, gente, eu tenho muitas perguntas aqui e não vai dar tempo, obviamente, de abordar, mas o fato de ter muitas perguntas mostra que o debate é interessante. E certamente eu vou deixar essas perguntas com eles. Tem perguntas diretas para o Carlos Alberto, outras para o professor Jorge, outras não está direcionado a alguém, mas o nosso tempo já foi. Quero chamar o nosso diretor, o professor Lourenço. Não sei se dá tempo ainda para uma pergunta. 5 minutos? Então tem uma que eu vou fazer para o Carlos Alberto sobre a Copa do Mundo. A pergunta é a seguinte, está dizendo sobre a questão da Copa do Mundo e a questão de que a Copa do Mundo trará, provavelmente, a pessoa que está afirmando, né, trará agravamento de alguns problemas, como por exemplo a exploração sexual infantil. É fato, inclusive a minha esposa, que é vereadora, a Patrícia, estava ontem na Rádio CBN fazendo exatamente essa denúncia, enfim, especialmente a denúncia da omissão das várias instâncias de governo quanto ao olhar com relação à proteção contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, por exemplo. É sabido no mundo que um evento de caráter masculino, como é a Copa do Mundo, aliás, como é aquele, eu esqueci aquele futebol americano também, não, Super Bowl. O Super Bowl também é um evento carregado que traz consigo um aumento incrível na exploração sexual. Há um estudo recente da Childhood, uma organização sueca de proteção de criança e adolescente, que mostra que na África do Sul foram 40 mil casos de exploração sexual de crianças e adolescentes na Copa da África do Sul de 2010, um aumento de aproximadamente 68%. Na Copa anterior da Alemanha, muito mais estruturado, muito mais avançado, foram aproximadamente 20 mil casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no período de 2 meses da Copa, entre a chegada das delegações até o término da Copa do Mundo, ou seja, agosto. Agora a questão é a seguinte, gente, nós temos uma oportunidade histórica e parece que a gente não consegue aprender com os outros. Você olha, para quem conhece Barcelona, você vai a Barcelona e assim você vê o seguinte: Barcelona é uma cidade que tem uma história antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo da Espanha. Barcelona aproveitou a oportunidade da Copa do Mundo das Olimpíadas para se transformar numa cidade que fez o quê? Utilizou os equipamentos que transformou os equipamentos que foram utilizados na Copa do Mundo em equipamentos públicos, creches, abrigos e várias outras estruturas que acabaram sendo utilizadas. A cidade foi toda redesenhada e reestruturada por causa da Copa, que é uma tremenda oportunidade. Eu sinto profundamente que a gente está perdendo essa oportunidade. E aí eu fico com os muros que gritam na cidade, onde a gente encontra várias fichações dizendo: Copa para quê? Copa para quê? Ok, nosso tempo então encerrou.